você chegou, hoje sou eu, todos iguais, verão. Quando o amor chegar... Já pode cantar? Já. Pode? Tá bom. Quando o amor chegar, com as leis divinas, a felicidade vamos encontrar. O amor vai chegar, caridade sempre para toda gente que necessitar. Quando o amor chegar, nós dividiremos tudo o que temos sem olhar para trás. Quando o amor chegar, vamos aguardar, e então a terra nós retornaremos para regenerar. Quando o amor chegar, vamos aguardar, e então a terra nós retornaremos para regenerar. Abra o seu coração. Então vamos preparar nossos corações para a noite de hoje, pedindo a Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, Jesus Cristo, nosso Mestre, nosso amigo, nosso irmão, a toda a espiritualidade amiga, trabalhadora da nossa casa, nosso Divino Espírito Santo, que esteja aqui presente conosco nesse estudo desta noite, pedindo permissão para iniciarmos mais um trabalho de aprendizado e que possamos, cada um de nós aqui presentes, levarmos para a nossa semana, para nossas vidas, todo o aprendizado do seu Evangelho, Senhor. Agradecemos a oportunidade por estarmos juntos, sempre conectados com o teu amor. Pedimos por aqueles que não estão aqui presentes, que seja alcançado com todo amor, com toda a vibração deste grupo que se reúne, Senhor. Inspire ao nosso irmão Alexandre, que conduzirá o estudo desta noite. Fica conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, pois precisamos muito de Ti. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Meus irmãos, boa noite. Hoje a gente vai dar continuidade, né, ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, né? A gente tratou desse assunto também na última segunda-feira, questão da fé, né? Então, hoje, a gente vai dar continuidade aqui nos itens 11 e 12, né? Na Instruções dos Espíritos. Vamos conversar sobre a fé, mãe da esperança e da caridade, e a fé humana e a fé divina, né? Aí, é muito interessante, como preâmbulo aí, eu recebi uma mensagem que uma tia me enviou, falando sobre uma historinha. Eu achei interessante, eu achei que tem a ver com o tema da noite, né? Então, a historinha é o seguinte, ó. Uma garotinha foi para o quarto e pegou um vidro de geleia que estava escondido no armário e derramou todas as moedas no chão. Contou uma por uma, com muito cuidado, 3 vezes. O total precisava estar exatamente correto, não havia chance para erros. Colocando as moedas de volta no vidro e tampando-o bem, saiu pela porta dos fundos em direção à farmácia, cuja placa acima da porta tinha um rosto de um índio. Esperou com paciência o farmacêutico lhe dirigir a palavra, mas ele estava ocupado demais. A garotinha ficou arrastando os pés para chamar a atenção, mas nada. Pigarreou, fazendo o som mais enojante possível, mas não adiantou nada.
Por fim, tirou uma moeda de 25 centavos do frasco e bateu com ela no vidro do balcão e funcionou. O que você quer? Perguntou o farmacêutico irritado. Estou conversando com meu irmão de Chicago, que não vejo há anos, explicou ele sem esperar uma resposta. Bem, eu queria falar com o senhor sobre o meu irmão, respondeu Tess, no mesmo tom irritado. Ele está muito, muito doente mesmo. Eu quero comprar um milagre. Desculpe, não entendi, disse o farmacêutico. O nome dele é Andrew. Tem um caroço muito ruim crescendo dentro da cabeça dele. E meu pai diz que ele precisa de um milagre. Então, eu queria saber quanto custa um milagre. Garotinha, aqui nós não vendemos milagres. Sinto muito, mas não posso ajudá-la, explicou o farmacêutico num tom mais compreensivo. Eu tenho dinheiro. Se não for suficiente, vou buscar o resto. O senhor só precisa me dizer quanto custa. O irmão do farmacêutico, um senhor bem aparentado, abaixou-se um pouco para perguntar à menininha de que tipo de milagre o irmão dela precisava. Não sei, só sei que ele está muito doente e minha mãe disse que ele precisa de uma operação. Mas o meu pai não tem condições de pagar, então eu queria usar o meu dinheiro. E quanto você tem? Perguntou o senhor da cidade grande. $1,11, respondeu a garotinha bem baixinho. Então não tenho mais nada, mas posso arranjar mais se for preciso. Mas que coincidência, disse o homem sorrindo. $1,11, o preço exato de um milagre para irmãozinhos. Pegando o dinheiro com uma das mãos e segurando com a outra mão a menininha, ele disse: mostre-me onde você mora, porque quero ver o seu irmão e conhecer os seus pais. Vamos ver se tenho o tipo de milagre que você precisa. Aquele senhor elegante era o Dr. Carlton Armstrong, um neurocirurgião. A cirurgia foi feita sem ônus para a família, e depois de pouco tempo, Andrew teve alta e voltou para casa. Os pais estavam conversando alegremente sobre todos os acontecimentos que o levavam àquele ponto, quando a mãe disse em voz baixa: aquela operação foi um milagre. Quanto será que custaria? A garotinha sorriu, pois sabia exatamente o preço, $1,11. A fé de uma criancinha. Em nossas vidas, nunca sabemos quantos milagres precisaremos. Um milagre não é o adiamento de uma lei natural, mas a operação de uma lei superior. Né? Então, na verdade, foi a fé dela, né, que salvou o irmão, né, que buscou. São duas coisas, né, condição importante, né? É a fé que ela tinha, que ela ia conseguir o milagre, e a ação dela de buscar a concretização desse milagre. Ela achava que na farmácia vendia milagre. Então, ou seja, né, não basta a gente ter fé, tem que colocar essa fé em movimento. Na nossa vida é assim. Né? E, por outro lado, também, né, o irmãozinho dela tinha mérito, né, para poder receber aquela bênção, aquela cirurgia e se recuperar. Então, tem essas condições aí, né? A fé, ela existe, ela tem força, mas ela precisa de movimentação, né? De ação, né? De ser colocada em ação, né? Aí eu coloquei assim isso para minha tia, né? Falei assim, na verdade, a fé dela salvou o irmão. A fé de comprar um milagre com pouco dinheiro que ela tinha. Enfim, não basta ter fé, é preciso colocar a fé em movimento. E fé em movimento se chama amor. E amor em movimento se chama caridade. Ela mandou um beijo para mim. Então, assim, são coisas, né, do dia a dia, né, que realmente veio isso assim para mim e eu achei muito, né, aderente, né, ao tema de hoje. Né? Então, vamos... Feito esse preâmbulo, essa historinha, né? Não sei se vocês gostaram, mas eu gostei bastante. Adorei. Vamos começar aqui, então. A fé, mãe da esperança e da caridade. Né? Olha só que coisa bonita, né? A fé como a mãe, né? Da esperança e da caridade. Então,
são duas condições, a gente vai ver, né? Para que exista a esperança e a caridade, é primeiro ter a fé, né? Aí fala aqui no item 11. Para ser proveitosa, a fé tem que ser ativa. Não deve entorpecer-se, né? Porque você imagina a gente quando, né, a gente um ser humano está entorpecido, né, por alguma substância, alguma coisa, ele não tem ação, ele fica inerte, né? É aquela fé que fica... a pessoa tem fé, acredita em Deus, acredita, né, no espiritismo, né, vai à casa espírita, toma passe, mas fica aguardando milagres, né? Fica aguardando tudo cair do céu, né? Fica aguardando uma intervenção da espiritualidade, né? Fica aguardando a resposta dos espíritos, e ele mesmo não tem a ação, né? Ele não busca correr atrás, né, Dona Maria? Enfim. É isso aí. Então Se a menina não fosse lá, se ela não tivesse a fé, se ela não fosse lá na farmácia, ela não encontraria o doutor. Então, tudo tá incluído, né? Na fé, na esperança e no amor. Isso aí. Então, vamos lá. A fé tem que ser ativa, não deve entorpecer-se. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, cumpre-lhe velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. Né? Quais são os filhos da fé? A esperança e a caridade. Uma coisa complementa a outra, né? A esperança e a caridade são corolários da fé. Ou seja, né? A esperança e a caridade, ela é decorrente da fé. E formam com essa uma trindade inseparável, né? Passa a ser um tripé, né? Fé, esperança e caridade. Não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor? Se não tiverdes fé, que esperareis? Não é a fé que dá o amor? Se não tendes fé, qual será o vosso reconhecimento e, portanto, o vosso amor? Inspiração divina. A fé desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. Olha só que legal. É a base da regeneração. Então, a gente está em um mundo, né, que se encaminha, né, uma mudança, né, para se transformar em um mundo de regeneração. Então, aqui está dizendo, né, que a fé é a base da regeneração. Ou seja, só vai habitar nesse mundo em regeneração, ou regenerado, né, quem tiver fé. Quem, além de ter fé, colocar essa fé em movimento, através da esperança, né, de um futuro melhor, mas também através da caridade. Então, tudo é uma coisa que uma coisa depende da outra. Né? Preciso é, pois, que essa base seja forte e durável, porquanto, se a mais ligeira dúvida abalar, que será do edifício que sobre ela construirdes? Então, aqui foi uma analogia, né? Analogia em relação às construções, né? Que uma casa, para ser forte, tem que ter um alicerce forte, né? Um edifício, então, né? Que o nosso edifício espiritual, né? Da nossa elevação espiritual, tem que ter uma base forte, uma base em conhecimento, né? Para qualquer coisa que a gente ouça por aí, qualquer comentário, né? Que o que mais tem é isso, né? A gente vê uns comentários de pessoas, né? Às vezes colocando mesmo em dúvida, né? As nossas convicções. Então, se a gente não tiver uma base sólida, vai ser igual a casa construída sobre areia, né? Primeiro vento que bater vai derrubar essa casa, né? Então, derruba toda a nossa fé se a gente não tiver essa firmeza, né? Essa base forte. Levantai, conseguintemente, esse edifício sobre alicerces inamovíveis, né? Que não pode ser removido. Seja mais forte a vossa fé do que os sofismas e as zombarias dos incrédulos. Né? O que é um sofisma? Ele é um argumento, né? Ele é baseado numa coisa que aparentemente é lógica, mas que
tem um fundo de falsidade, né? Ele quer, na verdade, nos enganar. Então, o sofisma é isso, né? Pessoas que às vezes vêm com aquele, né? Primeiramente, são umas palavras bonitas, né? Com muita lógica, faz sentido, mas quando você vai ver, é completamente falso, né? É uma fake news muito bem elaborada, né? Isso é um sofisma. Visto que a fé não afronta o ridículo dos homens, não é a fé que não afronta o ridículo dos homens não é fé verdadeira. A fé sincera é empolgante e contagiosa. Comunica-se aos que não na tinham, ou mesmo não desejariam tê-la. Encontra palavras persuasivas que vão à alma, ao passo que a fé aparente usa de palavras sonoras que deixam frio e indiferente quem as escuta. Pregai pelo exemplo da vossa fé, para a incutirdes nos homens. Pregai pelo exemplo das nossas obras, para lhes demonstrardes o merecimento da fé. Olha que legal. Pregai pela vossa esperança firme, para lhes dardes a ver a confiança que fortifica e põe a criatura em condição de enfrentar todas as vicissitudes da vida. Então, quando a gente tem realmente uma fé, quando a gente tem esperança, quando a gente tem a certeza das coisas que a gente passa, né? As vicissitudes são as dificuldades, né, que a vida nos impõe, né? Quem que não passa por sofrimento aqui nessa vida, né? Então, a gente tem a certeza que aquilo que a gente está passando, primeiro, é um merecimento nosso, né? A gente precisa passar por aquilo, né? Seja por uma condição de prova ou de expiação. Segundo, que aquele sofrimento não vai ser eterno, ele é transitório. E terceiro, né, mais importante, que aquilo ali é para o nosso bem, né? Aquilo ali vai nos fortalecer, né? Na medida que a gente souber sofrer resignadamente, né? Sem se revoltar contra o sofrimento, Óbvio, né, que se a gente está sofrendo, a gente tem que reagir. Se tem algo nos incomodando, né? A gente está deprimido, a gente está doente, a gente está... Enfim, a gente tem que buscar remédio, tem que buscar médico, tem que... Né? Aquilo que a gente leu aqui, né? Tem que se movimentar, né? Não ficar parado ali, né? Acomodado, né, com aquela situação, né? Esperando que a cura caia dos céus, né? A gente tem que buscar, né? Buscar, ter esperança e ter realmente fé que a gente vai conseguir, que a gente vai ser ajudado, né? E a gente consegue isso também pela oração, né? A gente ter aquele hábito, né, de agradecer, de orar, de buscar uma sintonia, né, com a espiritualidade superior. Isso diariamente, né? Isso é o caminho, né, para a gente manter o nosso padrão vibratório numa condição mais elevada, né? Uma sintonia com espíritos superiores. Tende, pois, a fé como que ela contém de belo e de bom, com a sua pureza, com a sua racionalidade. Não admitais a fé sem comprovação, cega filha da cegueira. Então, é aquilo que a gente estava comentando, né? A nossa fé, ela tem que ser baseada na ciência, na convicção, no estudo, na doutrina, tudo aquilo que a gente busca de conhecimento, de comprovação. Não pode ser uma fé dogmática, uma fé que... Né? Não, por que isso você acredita nisso? Porque alguém me falou, eu acho que é. Mas não tem sentido, aquilo é uma fé cega, né? Uma fé sem comprovação. A gente tem que entender, tem que compreender, e aquilo tem que fazer sentido, né? Tem que ser uma coisa lógica, né? A encarnação é uma coisa lógica. Né? Se a gente parte da premissa, né, que Deus é justo, né, é infinito em bondade, a causa primeira de todas as coisas, né? Então, se não fosse pela reencarnação, ele não seria justo, né? Como é que ele faz, né, um nascer rico, outro nascer pobre, um nascer doente, outro nascer são, um nascer e viver 1 minuto de vida, outro viver 100 anos, 120 anos. Que lógica teria nisso se houvesse só uma vida?
né? Por que tanto sofrimento para uns e outros não? Por que uns nascem em famílias, né, que têm uma base, que dá toda a assistência, e outros nascem abandonados ao relento, né, em condições as piores possíveis. Então a gente sabe, né, a gente que estuda, que busca o conhecimento, sabe que isso são experiências que a gente precisa passar na vida, né? A experiência da pobreza, a experiência da riqueza, a experiência do poder, a experiência da submissão. E aí, em cada uma dessas etapas, a gente vai aprendendo, né? Tem encarnação que a gente aprende pouco, a gente estaciona, tem outros que a gente vai, sobe mais um degrau. Agora, cabe a gente, né, otimizar a nossa encarnação. Todas essas oportunidades que a gente está tendo, né, de aprender, de estar aqui hoje conectado, né, dentro de uma casa espírita, né, com pessoas que a gente, né, tem muita estima, que tem o mesmo pensamento, que buscam, né, as mesmas coisas. Isso aí é maravilhoso, né? Você vê, a nossa casa está fechada aí há mais de um ano, mas a gente está aqui, juntinho. Segunda, quarta, sexta, né, durante os, né, os estudos, né, que são feitos, né, sintonias que são feitas para a gente também fazer o trabalho mediúnico, que não parou, né? Então, tudo isso aí é exemplificação, né, da nossa fé, que a gente precisa estar sempre em movimento. Então, continuando aqui. Amai a Deus, mas sabendo por que o amais. Crede nas suas promessas, mas sabendo por que acreditais nelas. Segue os nossos conselhos, mas compenetrados do fim que vos apontamos e dos meios que vos trazemos para os atingirdes. Crede e esperai, sem desfalecimento, os milagres são obras da fé, né? E a gente sabe, né, que não existe milagre, né? O milagre, na verdade, aquilo que é miraculoso, que é dito como sobrenatural, né, através do magnetismo, né, do estudo, né, do espiritismo, a gente vê que são, né, condições, né, são um poder que vem mesmo da espiritualidade, né, oriundo de Deus, que se a gente tiver fé, se a gente tiver, além de ter a fé, tiver uma elevação moral, tiver todos os requisitos, qualquer um de nós é capaz de fazer. Operar prodígios, né? E um dia a gente vai conseguir fazer, né? Então, é muita coisa que a gente poderia estar fazendo que a gente não faz porque a gente não acredita, né? E eu trouxe um exemplo disso, né, que eu estava buscando, né? Eu acho que um dos grandes exemplos que a gente tem dessa transformação pela fé foi Pedro, o apóstolo Pedro, né? Pedro... Eu lembrei dessa passagem sexta-feira. Pois é. Então Pedro ele era muito impulsivo, né? Ele tinha aquela característica, era uma pessoa inquieta, né? Até meio bronco mesmo, né? E ele, assim, em diversas situações, né? Ele esqueceu tudo aquilo que Jesus, né, havia ensinado a ele, né? Até lá no finalzinho, lá no Monte lá das Oliveiras, lá quando os soldados chegaram, né? Pedro desembainhou a espada e arrancou a orelha do soldado, né? Depois disso, Pedro negou Cristo 3 vezes, né? Na hora ali do testemunho, né? Quando, né, perguntava se ele conhecia Jesus, ele negou 1, 2, 3 vezes. Mas aí, em que momento que começou a grande virada de Pedro, né? Vamos ver aqui o que o Novo Testamento nos diz sobre isso. Eu fiz uma pesquisazinha, é bem interessante, né? Então, vem lá de Marcos, né? Lá no Marcos 24, 12, né? Quando mostra aquela situação das mulheres, né, de Maria Madalena, né, que foi visitar o sepulcro, e aí trouxe a notícia de que Jesus não estava lá. O que Pedro fez? Aqui fala: Pedro, porém, levantou-se, correu para o sepulcro,
inclinando-se para a frente, viu apenas as bandagens de linho e foi para a própria casa, maravilhado com o que havia ocorrido. Então, depois desse momento, né, antes de Jesus aparecer para ele, já começou, aí ele teve certeza, né, que Jesus era realmente o enviado de Deus, né, que ele predisse que ele voltaria no terceiro dia, né, que a gente viu agora, passando pela Páscoa, né? Então, essa renovação, né, isso aí foi realmente o fato que mudou, né, a vida de Pedro. A partir daquilo dali, né, e depois do aparecimento de Jesus para eles, né, que eles, né, aí não teve mais dúvida nenhuma, né, que realmente da missão de Jesus, né. E aí, depois disso, né, como a gente estava falando em milagres, né, eu busquei também, né, um milagre, né, que foi operado pelo Pedro, né, que foi a cura de um coxo. Está aqui também no 3.1, né, nos Atos dos Apóstolos, que fala mais ou menos, que fala assim, né? Pedro e João subiram ao templo por volta da hora da oração, a hora 9. Estava sendo carregado um homem que era coxo, desde o ventre da sua mãe, o qual era colocado diariamente junto à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo. Ao ver que Pedro e João estavam prestes a entrar no templo, pediu que lhe dessem esmola. Fitando juntamente com João, disse Pedro: olha para nós. Ele os observava, esperando receber algo deles. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Levanta-te e anda. E segurando-o pela mão direita, levantou-o. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. Saltando, pôs-se de pé e andava. Entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Todo o povo viu andando e louvando a Deus. Então, assim, e aí, depois disso, né, Pedro falou, né, já aqui na frente, o discurso dele, né, pela fé em seu nome, em nome dele, Jesus, fortaleceu a este coxo, que observais e conheceis, e a fé, através dele, lhe deu esta saúde completa diante de todos vós. Então, esse é um exemplo, né, de transformação pela fé, né, de uma pessoa que, né, passou por tudo aquilo que Pedro passou e mudou o comportamento dele, né? Mudou realmente a certeza, a convicção, e a partir daí ele passa também a colocar essa fé em movimento, né? Através das pregações, através das curas. Então, tudo isso é possível, né? Que a gente faça. Bom, esse capítulo termina aqui, e aí eu queria abrir um pouquinho para vocês colocarem aí os comentários aí. Fique à vontade. Leu aqui? Eu separei Você aqui. está falando aí? Ivone. Pode falar, Ivone. Eu estou aqui, eu estou lembrando da minha tia, ela até já faleceu, a irmã da minha mãe. Era uma pessoa muito ativa ela. Mas foi adoecendo, né? Teve problema de diabetes, depois problema de rins. Ela foi ficando muito fragilizada, depois já não andava mais, foi perdendo a visão. E eu ia muito lá, né? Porque sempre minha prima pedia, quando minha prima tinha que trabalhar, de um horário que eu pudesse, vou dar uma corridinha lá, ver como é que está minha mãe, coisa e tal. Mas, independente disso, eu sempre passava ali na porta e eu entrava, né? E era assim, a fé que ela tinha em Deus era uma coisa, assim, muito grande. Sabe? Era impressionante, a gente usa até essa palavra, sabe? Eu saí de lá totalmente renovada, sabe? Totalmente renovada com aquilo tudo que ela estava passando. Já não estava enxergando mais nada, sabe? Mas incrível, não via assim, quando ela até falava, né? Ah, minha filha, eu estou passando por isso, mas logo em seguida, sabe? Ela colocava para fora essa fé,
sabe? Mas Deus que sabe o que está acontecendo, Ele consegue com tudo isso, Ele me mantém firme, e em nenhum momento eu vi até finalzinho dela, ela assim, reclamar. Quando ela falava alguma coisa, mas logo em seguida, sabe, ela já sorria e já colocava toda essa força da fé, sabe, na vida dela. E a gente saía de lá assim, muito bem mesmo, sabe? Então, quem tem esse poder mesmo da fé, que em todos os momentos não deixa que essa fé enfraqueça, realmente é uma coisa maravilhosa, sabe? E o que a gente pede a Deus que realmente nos faça com que a gente busque essa fé, porque é essa fé que realmente nos sustenta em todos os momentos. Era demais, a gente eu saía renovado demais. Quer dizer, eu ia visitar e eu saía assim, sabe, com uma gratidão muito grande. Fala, Valquíria. Não, eu ia dizer o seguinte, a doutrina nos dá conhecimento, porque a nossa fé ela só pode ser raciocinada se você tiver certeza de alguma coisa, né? Você só tem certeza quando você conhece, quando você estuda, quando alguém te fala, quando você ouve. Aí a fé fortalece, porque você tem uma razão para ter aquela certeza, você tem uma lógica para ter aquela certeza. Porque uma fé sem lógica, ela vai ser essa fé vazia que a gente vê aí, né? Essa fé, como é que a gente fala? Não é raciocinada, cega, né? Por quê? Porque as pessoas vão para os templos, com todo respeito, para os lugares onde cada um vai, né? Receber os ensinamentos cristãos, mas não se preocupa em raciocinar, em ler para entender com o raciocínio, em passar aquilo para a nossa vida atual e ouvir coisa concreta. Já começa estudando as coisas do cristianismo de maneira cega. Conforme está aí, não raciocina nada, não procura passar para a sua vida nada. Então, a fé continua da mesma maneira, cega também, porque o estudo é cego, não tem, é igual quem bota um aluno para decorar um questionário para no fim da vez dar uma prova com aquele questionário decorado, sem entender nem o que está escrito ali. Então, passados uns 3 dias, ele vai esquecer daquilo. Não vai ficar, porque você pode decorar, mas decorar entendendo. Aí você não vai esquecer nunca, né? E a doutrina espírita nos dá essa segurança. Pelo menos comigo foi assim, eu só passei a me tornar a ser uma espírita que quer estudar e quer aprender. Não foi para a minha fé, foi para conhecer a doutrina, para depois a fé se fortalecer, entendeu? Porque eu acredito na reencarnação, acredito nas passagens de Jesus, acredito que na vida após a morte. Então, por isso eu posso ter fé, que eu sei que eu não vou morrer, porque eu sei que existe vida após a morte, porque eu entendi isso através do conhecimento que eu procurei adquirir, né? E é isso que nós precisamos, que às vezes a gente vê nossos irmãos vão na casa espírita e não amadurece ali, passa um tempo. Às vezes tem épocas do mês ou do ano, não sei, conforme as datas, a casa fica cheia, né? Entupida de gente. Aí vão estudando aquilo, mas só foi com aquele objetivo de receber o passe, de porque está perto do Natal, porque morreu um parente, mas eles não têm aquela vontade de estudar, porque estudar é uma coisa que você tem que gostar de fazer. E a doutrina é uma doutrina que você estuda, é uma ciência que você tem que gostar de estudar. Então, eles não têm essa vontade de estudar, fica pouquinho tempo. Vê que não resolve aquela coisa de imediata que eles queriam, eles saem. É mesmo, não é porque está na casa espírita que a fé está raciocinada, continua cega, porque não procurou estudar, procurou entender. Né? Eu penso dessa maneira. Por isso, quando eu estava lá no grupo, eu gostava sempre de pedir às pessoas, na segunda-feira, quando a gente ia fazer estudo, para ler junto com a gente o conteúdo, pegar o livro para ler, porque tinha gente que só tinha aquela oportunidade. Se você só falasse e eles não lessem, eles não iam nunca conhecer o Evangelho, não iam nunca pegar para ler, porque ia para casa, se envolvia com outras tarefas, né? E foi ali para um objetivo X, aí vai passando o tempo, vai demorando conseguir aquilo, também não leu nada, só ouviu, vai embora. Por isso, a doutrina espírita, a gente vê várias cadeiras vazias de encarnados, né? Na casa espírita.
porque requer uma persistência para conhecer, para entender, para a fé fortalecer, né? Que a fé, você vai procurando aquela fé, ela não vem para você, é um treinamento de conhecimento, aí ela vai se fortalecendo. Se você fechar tudo, não procurar entender nada, você vai ver que não acontece nada, que aquilo que você esperava não é, você vai embora, não quer saber de mais nada, em religião nenhuma. Né? É verdade. Vontade imediata. É isso aí. Assim que eu acho. Acho que a Alessandra quer contribuir aqui com alguma coisa. Fala, irmão. Só duas colocações aqui. Primeiro com o próprio tema, né? Que é a fé, mãe da esperança e da caridade. Eu já li, né, o Evangelho, acho que como todo mundo aqui, a gente já estuda várias vezes, né? Em cada momento da vida da gente, a gente tem uma percepção ou um entendimento, né? Dependendo do que a gente está passando. E a primeira vez que eu li esse tema foi um momento de muita aflição na minha vida e eu não conseguia entender, né? A fé, mãe da esperança e da caridade. E hoje, estudando um pouquinho aqui com a Alexandre, né? Mãe é quem gera, né? Mãe gera. Então, mãe da esperança e da caridade. Então, a fé, ela gera esperança, ela gera essa caridade, né? E aí, quando fala aqui dessa trilogia, né? Ela, sem uma dessas duas filhas, ou da esperança ou da caridade, você não deixa de ter a fé, mas você tem uma fé mais enfraquecida, né? Você não tem uma fé forte, que ela pode ser abalada, né? Como o Alexandre falou. E para você ter, nascer essa esperança e continuar na caridade, existe uma qualidade que a verdadeira fé, né? Quando a gente tem essa fé mesmo, que é uma fé inabalável, com base na razão, que é a humildade, né? Porque quando você tem a humildade, mesmo que aquilo que você queira, que você tenha pedido, não foi atendido por Deus naquele momento, porque não tinha que ser, não era para ser, talvez a gente não tivesse a percepção, a gente não tem essa percepção nesse momento. Se eu sou humilde, se eu tenho essa humildade, eu vou entender o porquê, né? Que não foi para aquele momento, né? Mas o orgulhoso, ele vai dizer, por quê? Por que eu não recebi essa bênção, essa dádiva, né? Então, a gente precisa trabalhar a humildade da gente para a gente fortalecer essa fé, né? Que a gente tem. E aí esse começou a ser meu entendimento depois do tema, né? E a outra que eu trouxe aqui, tem um livro que a gente terminou de ler aqui, que é o Código do Monte, que é o livro de Sérgio Luiz da Silva Lopes, As Virtudes do Sermão da Montanha. E tem uma dessas passagens que fala de uma das bem-aventuranças, né? Ele fala dos vários experimentos hoje, né, científicos que tem com os benefícios de quem tem fé. Né? O tratamento das pessoas. E tem até um estudo mesmo que um desses médicos faz com umas freiras carmelitas, né? E ele faz esse teste, né, desse momento de oração, de pedido delas e vê o resultado disso. Então, a ciência e a religião, né, como a gente fala assim, né, na nossa doutrina, uma comprovando a outra, como que hoje os estudos já demonstram isso, né? Que as pessoas de fé, que acreditam nessa recuperação, né? Isso é muito importante também. Bom, podemos continuar aqui? Alguém quer comentar mais alguma coisa até agora? Não, tranquilo. Comento depois, então vai lá. Tá bom, Eduardo, vamos lá. A fé humana e a fé divina, né? Também é um trecho bem pequeno, mas é interessante também. No homem, a fé é o sentimento inato de seus destinos futuros. É a consciência que ele tem das faculdades imensas depositadas em germe no seu íntimo, a princípio em estado latente, e que lhe cumpre fazer que desabrochem e cresçam pela ação da sua vontade. Né? Essa a gente está começando a ver a fé humana, né? Uhum. Até o presente, a fé não foi compreendida senão pelo lado religioso, porque o Cristo a exalçou como poderosa alavanca e porque o tem considerado apenas como o chefe de uma religião. Entretanto, o Cristo, que operou milagres materiais, mostrou, por esses milagres mesmos,
o que pode o homem quando tem fé, isto é, a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação. Então, são duas coisas, né? Vontade e certeza. Também os apóstolos não operaram milagres, seguindo-lhe o exemplo, né? A gente leu sobre Pedro, né? Mas outros também fizeram milagres, né? Ora, que eram esses milagres, senão efeitos naturais, cujas causas os homens de então desconheciam, mas que, hoje, em grande parte se explicam, e que, pelo estudo do espiritismo e do magnetismo, se tornarão completamente compreensíveis. A fé é humana ou divina, conforme o homem aplica suas faculdades à satisfação das necessidades terrenas ou das suas aspirações celestiais e futuras. Aí a gente vai ver a diferenciação agora, né? Porque a gente pode ter fé na gente mesmo, né? A gente pode ter como vai dizer aqui, fé em um propósito, você quer conquistar alguma coisa, né? A gente vê aí vários exemplos, né, de empreendedores, né, pessoas que têm aquela vontade firme, aquela certeza que vai conseguir aquele objetivo e consegue, né? Essa é a fé humana. E a gente vai ver também o que é a fé divina. Os objetivos são outros. Da mesma forma que ele concentra toda a sua força no objetivo material, a fé divina ela já visa completamente o lado espiritual. É aquilo que a gente pode alcançar em nosso benefício espiritual. Evolução, reforma íntima, transformação moral. Então aqui fala: o homem de gênio que se lança à realização de algum grande empreendimento triunfa, se tem fé, porque sente em si que pode e há de chegar ao fim colimado, certeza que faculta imensa força. O homem de bem, que crente em seu futuro celeste, deseja encher de belas e nobres ações a sua existência, aure na sua fé, na certeza da felicidade que o espera, a força necessária, e ainda se operam milagres de caridade, de devotamento e de abnegação. Enfim, com a fé, não há maus pendores que se não chegue a vencer. Então, tendo fé, a gente vence, né, todas essas dificuldades, né? O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos singulares, qualificados outrora como milagres, né? Como a gente comentou anteriormente. Então, não existe milagre, né? Naquela acepção de algo sobrenatural, né? Repito, a fé é humana e divina. Se todos os encarnados se achassem bem persuadidos da força que em si trazem, e se quisessem pôr a vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje eles chamam prodígios, e que, no entanto, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. Então, a gente está caminhando para isso, né? Através desse desenvolvimento, dessa fé, de realizar esses prodígios, esses milagres, né? Mas fala, Eduardo. Não, eu estava pensando aqui que a gente tem uma fatalidade, né? Todo ser humano é fadado a evoluir. E aí, esse processo de evolução de cada um, ele a gente costuma falar aqui, né, no meio espírita, né, que tem duas molas propulsoras, né? Ou pela dor ou pelo amor. Então, assim, a fé, ela entra para mim em paralelo, exatamente isso, né? Transformando essa dor em amor, né? Então, essa geração que a Alessandra estava falando, né? Eu acho que tem muito a ver com isso, porque quando a dor vem, e muitas vezes o motivo da dor não vai passar logo, a fé vai ajudar a gente a transformar isso numa outra questão, porque a hora que a gente entende os mecanismos, que a gente entende o que está por trás, e à medida que a gente consegue interiorizar realmente isso dentro da gente, ela vai ser essa mola propulsora de transformar isso de uma outra maneira da gente viver. Então, eu posso ter uma limitação física, eu posso ter uma perda grande, né? Quanta gente está perdendo aí os seus entes. Essa dor,
ela vai ser, ela pode estar presente, pode ser definitiva, por exemplo, a gente pode realmente perder um ente querido, é definitivo, mas a fé, ao nos trazer o entendimento e a força para entender que isso tem sentido, aí que vem o raciocínio, né? Por que a fé tem que ser raciocinada? Porque ela tem que estar embasada em coisas que realmente se sustentem para entrar dentro da gente. Mas é muito difícil, né? Eu fico vendo Pedro, que viu tudo, viu milagre, viu tudo, chegou e negou 3 vezes. Eu me identifico com Pedro. Assim, que bom que Pedro fez isso para eu poder ter esperança e para construir a minha fé, porque é difícil, na hora da dor, a gente lembrar e trazer essa prova dessa fé para o dia, né? Porque é difícil. Às vezes a gente acha que a gente tem fé porque a dor vai continuar muitas vezes. Às vezes você tem porque as pessoas procuram muito a casa espírita, a Valquíria estava falando, é muito comum realmente. Eu, por exemplo, eu fui na casa espírita porque eu estava com um momento de muita dor. Eu estava com uma mobilidade desalinhada, o seu Ivan me recebeu com braços abertos. Mas assim, o momento da dor às vezes continua. Não é o fato de você ir na casa espírita, por exemplo, que a sua dor, que aquele problema em si vai subir de uma hora para outra. Muitas vezes não, é um problema de uma vida, né? É o nosso processo, né? E muitas vezes, quando realmente a fé vem dentro de você e consegue fazer que você raciocine isso, você vai transformar então essa dor no amor. Você vai entender o sentido disso. Você já vai deixar de sofrer tanto. Aquela dor doente vai virar a saudade. Aquela raiva para os bens materiais, você vai entender que é um processo e que a vida continua. Então, assim, isso vai te dando força para caminhar. Mas eu acho que é maravilhosa a fé. Acredito mesmo que ela só se sustenta na vida da gente se for raciocinada, porque senão ela se esvai. Ao primeiro tropeço aí do Pedro, tipo assim, né? A gente vai dizer, vai negar, vai cair, porque ela realmente não entrou ainda. Mas é difícil mesmo, é o processo. E às vezes a gente caminha para um canto, o outro não. Um lado da vida a gente consegue construir mais a fé e outro não. Mas assim, eu vejo isso como uma dádiva, assim, é um mecanismo grande da fé, de psicológico, assim, de trazer a gente para desenvolver esse amor, porque amor não vai vir, acaba vindo como consequência, né? Isso porque eu acho que todos nós temos esse sentimento bom dentro da gente. A fé vai canalizar, vai dar sentido, aquilo esvai, né? Aí você dá lugar para ele tomar conta da sua vida. Mas, assim, muito difícil mesmo. E o Evangelho é muito rico, né? Quando traz essas lições para a gente, porque é muito difícil. Ele que viu tudo, ele que presenciou, você falou dos milagres, quantos milagres Jesus não fez, né? Na frente dele. Quanta gente, eu lembro dessas materializações luminosas que ocorreram no início do Espiritismo, né? As mesas. Quanta gente não viu, tanta coisa que hoje a gente não queria tanto ter visto para ver se melhorava a minha fé. É difícil, né? O desafio é maior. Não tive essas experiências, mas a gente tem essas lições, né? Então é isso que eu queria pontuar. Eu estava pensando nisso, que eu acho que a fé ela está permeia tanto na dor como no amor para sustentar a gente, para realmente se transformar. De vez em quando, Eduardo, a gente precisa de puxãozinhos de orelha, assim, tipo, eu lembro que 2 exemplos assim bem rapidamente. A tia-avó de uma grande amiga minha, aliás, 2 irmãs daqui de Macaé, e elas passaram sérios problemas quando chegaram no Brasil, porque vieram corridas do Líbano, né, aquelas guerras todas, mas se estabeleceram e passaram um momento muito difícil. E aí, no auge da coisa, todo mundo desesperançado, uma delas falou assim, onde é que está a sua fé? Você não tem fé, não? Tipo, mas ela foi sempre tem alguém que fala, vem cá, cadê a sua fé? E recentemente também conversando com um amigo, ele só não é espírita oficialmente, porque ele lê tudo de espiritismo, a gente conversa, ele até me orienta, ele só não é oficialmente espírita. Falei, bom, é só você começar a dizer que você já é. Né? Já o livro dos espíritos, o livro dos médios, ele lê, meu amigo João Marcelo. E aí, eu conversando com ele, estava meio desanimado, ele tem uma chamada de amiguinho, né? Amiguinho, tá faltando um pouquinho de fé aí, não tá não? Dá uma burilada aí da sua fé. Sabe como? Acorda!
De vez em quando a gente tem que levar um puxãozinho de orelha para poder. E a gente se engana muito fácil. e Eu acho que a gente se engana muito fácil. Às vezes a vida da gente dá uma pausa, eu percebo assim. Dá uma pausa às vezes. Às vezes você não está com tanto problema imediato assim. E aí você escorrega. Aí você começa a deixar de lado, você começa a achar que tudo vai ser sempre assim, que está tudo bem. E aí, de repente, aí você, como você falou, vem aquele puxão de orelha, vem aquele problema, né? Eu tenho alguns problemas na minha vida que realmente é a fé que me sustenta, no sentido de eu achar que tem um sentido maior. Porque se eu não entender que eu realmente eu não tenho como suportar, assim, eu só entendo se eu puxar isso, se eu pegar isso e tentar construir essa fé, porque tem certas situações na vida da gente que a gente não vê solução. E aí a gente tem que construir isso, não tem outro caminho. Porque senão a gente não anda, né? A gente não vai para frente. E a gente tem que ir para frente, né? Não há jeito de ficar para trás, né? A gente pode até parar um pouco, né? Mas alguém vai, como você falou, vai puxar o nosso tapete aí para a gente fazer alguma coisa, porque parado não vai dar, não. Para trás também a gente não vai andar, né? Porque a gente já conseguiu. Então, assim, tem que construir mesmo essa fé, para não ter que estudar muito mesmo. Vou ter que voltar aqui muitas vezes mesmo para poder aprender um pouquinho. Mas é difícil, viu? Nós todos, né? Alguém mais gostaria de comentar? Temos minutinhos ainda. Acho que a fé, ela passa pela confiança, né? Confiança que você tem na providência divina. Quando você confia, a sua fé, ela é fortalecida, né? Todos esses escorregos que a gente dá é porque nos falta a confiança, né? Em Deus. Então, assim, eu penso dessa forma. A fé, ela está muito ligada na confiança que você tem na providência divina. Porque aí, se você confia em Deus, né, você sabe que Ele é Pai de misericórdia, por mais que você esteja passando por uma situação difícil, você, como disse o Eduardo, você vai encontrar força, respaldo nesse sentido, né? E se você está passando por aquilo, é porque há uma necessidade, é preciso você passar por aquilo, né? Com base na misericórdia divina. Porque a gente também tem uma visão assim um tanto, né, errônea, né, da dor, do sofrimento, né? A gente tem aquilo como algo ruim, quando na verdade, quando a gente se aprofunda na questão da dor e do sofrimento, a gente vê que nada mais é do que a misericórdia divina agindo na vida da gente, né? E aí, se você parte desse princípio de confiar de que Deus, Ele é bom, Ele é Pai, Ele não quer o teu mal, então aí a sua fé se fortalece, né? Eu ligo muito a fé à questão da confiança em Deus. Se eu confio em Deus, a minha fé, ela é fortalecida. Essa fé raciocinada, como a própria mensagem, a primeira fala, né? Amai a Deus, mas sabendo por que o amais. Crede nas suas promessas, mas sabendo por que acreditais nela. Então, não é uma fé cega, ela é uma fé raciocinada. Né? Então, se eu amo Deus e sei porque eu o amo, porque Ele é o meu Pai, misericordioso, bom, Ele não quer o meu mal, então eu vou confiar. Por mais que a situação esteja ruim, Ele não vai me desamparar em momento nenhum. Agora, não é fácil, né? Você tem que ter isso aí é um exercício e uma construção de todo dia, todo minuto. É uma construção constante, diariamente. Se a gente imaginar uma criança, né, inocente, o que é que ela faz? Ela confia plenamente no pai e na mãe, né? São as figuras que inspiram confiança nela,
Na inocência da criança, o pai e a mãe jamais vai fazer mal a ela. Então, ela confia plenamente ali, ela se entrega, né, ao pai e à mãe. É a mesma relação da gente com Deus, né? O problema é que a gente, aí vem a questão que a Ivone falou, a gente não tem humildade suficiente para se entregar a Deus, né? A gente quer ter o controle de tudo. A gente quer, né, que as coisas sejam como a gente quer, como a gente imagina que tem que ser. A gente não tem humildade para a gente se entregar a Deus, né? E confiar. Então, é uma coisa que a gente tem que trabalhar ao longo, toda hora a gente tem que estar trabalhando isso. E aí vai desenvolvendo essa fé, né? E você sabe que você tocou no assunto aí que é profundo, né? Essa questão do controle, né? As pessoas sofrem muito por acharem que tem controle das coisas, quererem controlar a vida. E a vida sucessivamente mostra para todo mundo que você não tem controle de nada, né? Que tudo tem um sentido maior, mas não é o que você quer. Eu vejo isso diariamente, como que as pessoas se frustram, se angustiam, se deprimem por querer controlar tudo. Querer que as coisas andem do jeito que elas querem. E sem parar para entender que tem talvez um sentido outro na vida, né? Porque fica só nessa visão agora. Mas é uma coisa, acho, muito, muito profunda, essa questão do controle, da gente achar que controla a vida. E a vida, ela é uma constante mudança, né? Nada permanece para sempre, nada, né? São ciclos que a gente tem que passar. Inicia um ciclo, conclui, inicia outro. A vida da gente é assim, até o desencarne. Então, mas gira, né? Sofrimento nosso é esse. Tem um dia igual ao outro, né? Cada dia é diferente do outro. E o momento atual... Hoje, amanhã vai ser um novo dia. Novas perspectivas de vida, novas oportunidades e nova renovação da fé na mente da gente, vai renovando, vai transformando, vai se modificando, né? Importante. As pessoas que são resistentes à mudança, elas sofrem muito, né? Porque tem pessoas que não gostam de mudança no trabalho, mudança na vida. Não, elas gostam daquela... Né? Daquela... rotineira, né? Eu não gosto de rotina, eu gosto de mudança. Então, assim, essas pessoas, elas sofrem mais, né? Porque é tudo ali, ó. Do jeito, né? Tem que ser de um jeito só, daquele jeito ali. Agora, quem não aprendeu, né, nesse momento que não tem controle, no momento que a gente está passando, com essa lição que a gente está tomando. As pessoas que ainda não aprenderam, que não têm o controle da vida, a conviver realmente também, desenvolver né? um método pedagógico. A fé, né? Tem que construir. Hoje a gente tem que aprender a força da convivência. Para poder estruturar a fé, né? Essa doença veio para fazer isso, para forçar a gente a mudar as nossas atitudes com os nossos familiares, principalmente, que é a nossa maior responsabilidade dentro da nossa própria casa, dentro do nosso próprio coração, primeiramente nós, para depois a gente poder... Dentro de nós. E a fé para a gente entender isso tudo, né? Que tudo tem a sentido, fé que ajuda a gente a entender aquilo que a gente traz dentro da gente, as modificações que a gente tem que fazer, as mudanças que a gente tem que fazer. A gente tem que dominar as nossas más inclinações, né? Porque isso aqui é verdade, a gente tem que dominar nosso ímpeto de querer mandar, de querer exigir as coisas dos outros. A gente tem que exigir da gente mesmo. Aí a gente sofre com isso, porque a gente, até a gente aprender que cada um é cada um, a gente vai lutando, idealiza, né? A gente idealiza muito, então a gente seja como a gente imagina, né? Assim, e não cada um é do jeito, cada um tem seu tempo, né? As escolhas.
tenho o meu tempo, você tem o seu, e assim por diante. Aqui em casa, são três, ó. Eu e meu marido somos velhos. Tem a neta e o neto, que são jovens. Então, quer dizer que é completamente diferentes cabeças, ideias, não é? Essa experiência de vida é diferente. Eu quero uma coisa, eles querem outra. Então, isso é uma luta constante. Se a gente não tiver fé, se a gente não tiver uma certeza que Deus está ali ajudando a gente a vencer um dia de cada vez, a gente pira a cabeça. A gente tem que confiar e ter certeza de que Deus ajuda a gente em todos os momentos. Então, confiante aí nessa ajuda, né? Nessa fé que a gente tem. Eu vou pedir para a senhora, então, nos brindar aí com a oração de encerramento do estudo da noite, por favor. Ah, tá bom, faço. Vamos lá. Pai amado, Jesus querido, aqui nos entramos, Senhor, mais uma vez, agradecido pelo nosso estudo desta noite, por todas as orientações que recebemos. Ajuda-nos, Senhor, fortalecendo a nossa fé, nossa confiança, nossa certeza, Senhor, que caminha conosco, que nos ajuda a todos os instantes. Que tudo isso seja feito, Senhor, conforme a vossa vontade. Estamos aqui para cumprir os nossos deveres, nossos compromissos, nossas responsabilidades, principalmente com a gente mesmo, depois com aqueles que estão ao nosso redor. Nós te agradecemos por tudo isso, Senhor, que recebemos através da nossa doutrina, que nos orienta, que nos ajuda, que nos mostra, Senhor, este caminho de luz, este caminho que Jesus trouxe, e para que a gente pudesse caminhar nessa luz, firme e forte, na certeza de que Deus está presente em todos os momentos da nossa existência. Obrigado, Senhor. Pedir por aqueles que sofrem, aqueles que não entendeu, Senhor, a tua mensagem de luz, que chegue até eles, Senhor, através do teu amor, Pai, da tua misericórdia, sobre esta humanidade que tanto necessita, Senhor, de amor, de paz, de luz, de compreensão e de entendimento, Senhor, dessa fé que há de nos conduzir neste caminho, Senhor, que nos mostra todos os instantes, através das pessoas, através da fé, através do amor, através da convivência, através das dificuldades, dos problemas que a gente tem que enfrentar a cada dia. Fortaleça-nos, Senhor, o ânimo e a coragem, a todos nós, encarnados e desencarnados, que lutam, Senhor, para vencer todas as dificuldades aqui da Terra, e aqueles que estão partindo, que recebam também essa orientação, sejam parados e protegidos pelas bênçãos do seu amor. Assim seja. Graças a Deus. Isso aí, meus irmãos. Excelente noite, né? Valeu. Muito Obrigado, bom estar com Alexandre. vocês. Um abraço para todos. Boa pessoal. noite. Até quarta-feira. Quarta-feira tem mais. Excelente. Obrigado, Alexandre. Boa noite, Lúcia. Boa noite. Tchau, Lúcia. Boa noite, Paulo André. Valquíria. Boa Léo. noite, meninas e meninas. Boa noite, Lúcia. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Ivone. Boa noite. Saindo, meninas. Obrigada, gente. Foi tão bom. Dormi ligado, mas eu escutei também. Aham. Boa noite, Emília. Boa noite, criança. Boa noite. Boa noite a todos. Agora eu ouvi a voz da Emília. Boa noite, Emília. Fica com Deus. Estou quietinha aqui, ouvindo e Ivone, aprendendo. Valquíria, Dona Maria, Emília. Boa noite, criança. Vocês. Tchau, tchau. Boa noite, Valquíria. Boa Beijo. noite, gente. Até amanhã. É quarta. Mas com Jesus, na verdade.